Fala pessoal, tudo bem com vocês? Danilo de Castro por aqui em mais um episódio do nosso Soluplicast, o nosso pod ever sobre empreendimento, negócios e soluções que de fato a gente entrega para vocês. Nós estamos hoje com um convidado super especial, um grande amigo, Renan Balbi. Tudo bem, Renan? Tudo ótimo com você. Maravilha, estou muito bem. É sempre um prazer ter amigos, né, aqui para a gente trocar uma ideia, falar sobre negócios. E hoje a gente vai falar sobre algo que muitos de vocês ou é uma dor ou é uma solução, que é tráfego pago e este mundo aí que o Renan é expert, que ele tem feito aí muitos cases de sucesso, e a gente trouxe ele aqui para trazer luz para vocês sobre muitas informações, mistérios, coisas que às vezes a gente não entende muito bem porque funciona, porque não funciona, e ele vai trazer aqui um pouquinho para a gente sobre este mundo do tráfego e também sobre a trajetória dele como empreendedor, que ele também é do nosso time, o meu time, o seu time de empreendedores aí, a galera que realmente faz a força do nosso país. Então vamos lá, Renan. A gente queria que você se apresentasse aí para o nosso público, né? Falasse um pouco aí da agência, o que vocês têm feito para a gente iniciar o nosso papo. Maravilha. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo e agilizando esse bate-papo, né? Onde a gente vai construir essa narrativa bem focada em tráfego pago, em vários assuntos, né? Onde os empreendedores aí todos os dias se deparam com Sim, essas ferramentas, né? Que se integram, né? A gente tem bastante clientes aí em comum também que faz tráfego pago, entra ali a parte do CRM também. Então, falando um pouquinho sobre mim, né? Como o Danilo já disse, meu nome é Renan, sou da Agência Royal. né, Junto com a minha esposa, nós temos a sociedade na Agência Royal. Desde 2018, nós atuamos aí no gerenciamento, né, de anúncios online de diversos clientes, tanto em negócios locais, e-commerce, lançamentos, B2C, B2C. Eu costumo sempre dizer que todo CNPJ, né, precisa do tráfego pago, que nada mais é do que uma grande ferramenta onde vai uhum, ajudar ali as empresas a levar o seu produto, o seu serviço, a sua solução de mundo, vamos se dizer assim, ao seu público-alvo. Né? Então, desde 2018 a gente atua nessa frente, né, de, de tráfego pago. E atualmente nós temos mais de 50 empresas a qual a gente atende hoje lá na nossa agência, né, entregando todos esses serviços e ajudando essas empresas a prosperar. A gente costuma sempre dizer que a gente ajuda empresários e empresas a prosperarem. Então, é muito mais do que simplesmente um anúncio, é muito mais do que o tráfego pago. E nessa jornada a gente já se deparou com muitas situações, né? Empresas grandes, pequenas, médias. E a gente sempre costuma dizer lá que o que essas empresas não podem negligenciar é ter, primeiramente, antes de buscar ali uma empresa, uma agência, contratar uma equipe, é ter clareza. Clareza do quê? O que realmente, de uhum, fato, ela soluciona no mercado, né? O que essa empresa, de fato, ela entrega para o mundo empresarial, para o seu cliente ali, seja ele uma empresa, um B2B, um B2C, enfim. Tendo clareza disso, ela vai partir para a matéria-prima do anúncio, que é a comunicação. Ela tem muito mais clareza para desenhar uma comunicação que se conecte ali com o seu público-alvo, que consiga de fato gerar ali um desejo, uma atração, elevar o nível de consciência desse público-alvo. E aí sim ela vai começar a pensar em vendas, né? A gente costuma sempre dizer que um erro do empresário é só pensar em venda, venda, venda. Claro que é importante, mas a venda é uma uhum, construção, né? sim. Ela é uma construção onde você não pode negligenciar essa parte de ter clareza na comunicação para daí então desenhar um funil e trazer essas pessoas para dentro desse funil para conseguir efetivamente fazer as vendas, né? Sim. Então, Você acha que tem muito empresário que não tem essa clareza e já está procurando o tráfego pago, procurando ali a receita de bolo? sim, com certeza. Um dos pontos e pilares que a gente classifica como um projeto que tem potencial ou não é justamente essa entrevista que a gente faz ali, esse bate-papo com o empresário, entendendo, né? Ele tem realmente essa clareza? Porque tem empresas, empresários que até faturam bem, até estão no mercado, ou até tem equipe, funcionários, enfim, tem processos, mas falta essa clareza. E sem essa clareza, eu costumo dizer que ele está até tendo resultado, mas aquém do que ele poderia ter. Porque o tráfego, o tráfego pago, né, anúncios online, enfim, é um potencializador. Um potencializador de quê? De uma mensagem, de uma solução, enfim, de um funil
E se esse funil ele não está claro, acaba que realmente tem impactos ali na conversão. Muitas vezes até converte, até, né, vende, mas poderia vender muito mais se essa clareza do empresário, da equipe, da empresa fosse mais clara. Perfeito. A gente até estava batendo um papo, né, aqui antes da gravação, sobre como é difícil a gente entregar, a gente fala ROI na rua, né? Então, entregar realmente valor naquela solução, né? Quando a gente fala de CRM, a gente fala de uma solução, de uma ferramenta. No caso do tráfego pago, também é uma solução. E se aquela empresa, aquele empreendedor não tem clareza, né? Ele não consegue, a gente também não consegue ajudar ele a ter clareza dos resultados, né? E muitas vezes o que a gente ouve falando de tráfego pago, né, é aquele ciclo sem fim, né? Ah, eu trabalhava com tal empresa, fiquei ali 3 meses, não deu certo. Mudamos de empresa e tal, tentamos também e não deu certo. De fato, às vezes não dá certo por causa da outra ponta, né? Que de fato não fez o trabalho da melhor forma que poderia ter sido feito. Mas eu acho que na maioria dos casos, né, é realmente essa questão da clareza, dele saber de fato qual a solução que ele está entregando, o diferencial, né? E aí no final das contas, ele não vê um retorno do investimento que ele está fazendo, né? Seja do tráfego, seja de uma ferramenta, seja talvez também da equipe, né? Que se não tem quem toca o bumbo direito, a equipe fica toda perdida, né? Exatamente. Não só a clareza da mensagem do produto e da solução que entrega também. A clareza de qual que é o processo comercial efetivo. Estávamos também conversando, né? Beleza, vamos contratar um CRM totalmente preciso, né? Para que você tenha uma organização, para que você consiga definir ali o seu pipeline de vendas, sua cadência de follow-ups, acompanhar tudo isso, não perder os leads. Porque uma vez que você já comprou pelo lead, você precisa gerenciar esse lead empresa para dentro. Né? O tráfego pago, muitas das vezes, já fez o seu papel de conectar, buscar uma pessoa no digital, ou qual canal quer que seja ali digital, né? Seja Instagram, Facebook, Google, YouTube, TikTok, enfim. Levou este potencial cliente para dentro da empresa. Daí, então, é um processo empresa para dentro, onde nós vemos também bastante gaps, né, que impactam no tão sonhado e famoso ROI. Né? Todo mundo no fim da linha quer vender mais, a um custo efetivo, com uma margem saudável, tá, mas quais são as etapas que eu preciso ajustar, quais são os parafusos que eu preciso apertar no meu funil completo para que isso realmente aconteça. E aí vai entrar ferramentas como tráfego pago, como CRM, hoje, né, com inteligência artificial, tá? Mas antes que eu busque essas ferramentas, eu preciso ter a clareza, desde a minha mensagem, dos meus diferenciais, das minhas dores e desejos que eu de fato entrego, ofereço e soluciono do mercado, para daí então até a equipe de gestão de tráfego ter mais clareza para conseguir entender qual plataforma. É Instagram, é Google, é uma empresa onde o lead ele busca mais ativamente pela solução, ou ele é melhor impactado por uma comunicação que vai prender a atenção. Exemplo, né, que eu sempre costumo dar. Nichos de hamburgueria, nichos de alimentação. As pessoas são muito impactadas por algo visual. Então, a gente sempre indica muito mais o Meta. Claro que o Google funciona, né? Mas o Meta, enfim, tudo que é mais visual, que é mais fácil que você prenda a atenção visualmente, a gente sempre indica o Instagram, o Facebook, o Meta Ads, né? Algo que é mais intencional, algo que é mais específico, nós estávamos até conversando. Exemplo, quem está buscando hoje um serviço de desentupidora? Cara, o cara tem uma urgência, ele assim que tem um problema na casa dele, ou enfim, na empresa dele, ele vai ativamente buscar, pesquisar por isso. Então a gente sempre indica ali um Google. Então a gente tem que entender e ter essa clareza do funil, da comunicação, enfim, onde esse potencial cliente está, para daí então criar uma estratégia, para daí então. Então eu sempre parto do ponto da clareza tanto do que soluciona quanto do seu processo comercial. Já existe um processo comercial validado para que eu coloque ali uma enxurrada de novos clientes? Ou isso vai ser um problema? Eu vou atender pior os clientes que eu já tenho? Então, tudo isso tem que estar estruturado para que as ferramentas, como tráfego pago, como CRM, inteligência artificial e tantas outras que tem, que funcionam, né, possam realmente entregar ali o resultado efetivo e realmente gerar o ROI que ela pode gerar.
Temos empresas que têm muito resultado, outras menos, outras capengam um pouquinho mais, vamos dizer assim. Mas se você for fazer uma análise de quem tem muito resultado, quem tem menos, quem sofre mais, quem sofre menos, esses pontos eles estão mais clareados dentro das empresas que têm mais resultado. E, obviamente, que também deixar com que as campanhas performem, com que a gente consiga fazer otimizações, com que o empresário, às vezes, ele tem aquilo de eu cheguei até aqui assim, eu não preciso mudar. É um ponto também que nós vemos lá que impacta, né? Então, eu sempre fiz de um formato. Aí, às vezes, chega um parceiro, uma agência, enfim, um prestador de serviços, identifica gaps, mostra para ele, às vezes ele até vê que aquilo faz sentido, mas às vezes por ego, por vaidade, ele não quer mudar aquilo que está dando certo. Também é um ponto que impacta. Então é muito sobre essa jornada, né? Entender qual que é a jornada nesse canal de aquisição que é a internet, que tem várias frentes, várias possibilidades, e ajustar ali com métricas, com números, analisando ali todas as métricas que são pertinentes ao funil, para corrigir isso e realmente ter um resultado mais efetivo. Uhum. Quando a gente fala de ferramenta, né, você trouxe aí questão de Meta, né, Instagram, Facebook, hoje a galera também está utilizando TikTok, né, e Google ali numa rede de pesquisa. Qual é ali, quando você faz essa reunião inicial, esse diagnóstico, né, com o cliente, qual é a ideia que vocês têm para falar para ele, olha, a gente vai começar investindo aqui no Google, trabalhar SEO, depois a gente vai para o Meta, ou não, vamos já começar no Meta, colocar uma enxurrada de grana ali, depois a gente trabalha mais a parte do Google. Como que vocês fazem essa análise inicial, né, de setup, vamos dizer assim, para falar para o cliente, ó, o seu público ele vai estar ali, que às vezes ele nem sabe, né, onde o público dele está. Exatamente, ótima pergunta. É muito em linha com esse ponto que a gente começou a abordar aqui anteriormente. Nós entendemos o que essa empresa faz. Legal, ela faz isso. Onde esses clientes estão? Esses clientes, eles buscam mais ativamente por essa solução? Google. Não, é mais fácil com que eu impacte esses potenciais clientes através de um vídeo, através de uma imagem, através de algo mais visual. Beleza, Meta. Não é que o Meta e o Google são concorrentes, muito pelo contrário, eles são complementares, mas tem empresas que são mais específicas na busca, então eu posso até aparecer no Meta para essa empresa, mas talvez com um remarketing, pessoas que foram até o site dela e não compraram, eu reimpacto ela, reaqueço ela no Meta, e vice-versa, né? Porque tem nichos que as pessoas não buscam no Google, que as pessoas não têm uma pesquisa ativa, então não faz sentido a gente usar um Google Ads para ela, né? E outros nichos que as pessoas buscam 95% na aquisição de um produto ou um serviço ativamente pelo Google. Então, obviamente, que a gente parte para o Google e faz uma estratégia de construção de marca, de brand, enfim, de remarketing no Meta. Então, são plataformas que se complementam, que para nichos específicos uma vai funcionar mais ou vai ter ali o seu orçamento mais destinado para uma ou para outra, mas ambas são complementares e funcionam. Mas é muito mais, respondendo a sua pergunta, é muito mais sobre aonde esse cliente está, né? E aí hoje em dia tem ferramentas, tem pesquisas que a gente consegue fazer. Exemplo, a gente consegue saber a mensuração de termos de pesquisas. Então, quantas pesquisas tiveram no mês de outubro de um assunto específico. Para ver também se tem uma relevância aquela plataforma, né? Para ver se faz sentido, se a gente vai ter ali um número de impressões, um número de buscas ativas que vai fazer com que o anúncio seja impresso, né? Que dos anúncios online a gente trabalha com impressões, né? Para ver se faz sentido a gente usar essa ferramenta, essa plataforma ou não. Então também o tamanho desse mercado endereçável. Google, pô, tenho 1 milhão de pesquisas de um termo específico, faz sentido. Não, tenho 100 pesquisas no mês. Eu vou fazer uma força de orçamento muito grande, de repente, para impactar uma porcentagem pequena de pessoas que também é um funil. Não é todo mundo que pesquisa que vai clicar no seu anúncio que vai virar cliente. A gente analisa muitas coisas, mas principalmente onde esse cliente está, qual que é o tamanho desse mercado em uma frente, em outra, para que a gente consiga desenhar os primeiros funis ali, sempre respeitando as frentes de atração, conscientização e depois um funil de vendas ali. E quanto maior for o nível de consciência desse lead ou potencial cliente, mais fácil ali vai ser a conversão e aumenta também o ROI. Perfeito. Quando a gente está trabalhando aí, pensando nas ferramentas e como que a empresa vai aparecer, às vezes a gente encontra empresas que não existem no digital, né? Então, o cara às vezes tem um negócio local e ele não existe no digital.
Ou às vezes é uma empresa que roda muito bem indicação, né? Sim. E ele não tem uma presença no Instagram, ou é muito institucional, não tem uma cara e tal. Como que vocês costumam trabalhar com esse tipo de cliente que não tem um posicionamento, né? Ele não está muito claro a oferta dele na internet, ali nas redes sociais, porque eu vejo que isso é um desafio, né? Sim. Você trabalhar o tráfego para um cara que não existe, Sim. né? Como que funciona essa dinâmica? Já coloca anúncio para o cara rodar ou ter uma estratégia com um prazo de melhorar uma parte e depois começar a trazer aquisição para ele? Boa, ótima pergunta também. Vamos partir do ponto que esse cliente ele sobreviveu até hoje, mesmo quase uma década aí, com o digital já bem avançado, sendo um dos principais canais de aquisição de várias empresas. Vamos partir desse ponto que essa empresa existe até hoje sem nunca ter feito nada na internet. Sempre que a gente pega um cliente assim, a gente fazendo uma anamnese ali, enfim, fazendo um raio-x, essa empresa é boa. Essa empresa ela faz algo que, mesmo organicamente, ela consegue manter de pé, consegue ter faturamento, consegue gerar valor para a sociedade, enfim. Então a gente sempre fala que se você está tendo resultado hoje em dia sem o digital, com o digital você só vai potencializar isso. Por quê? Se os clientes te acham hoje, por indicação, por recomendação, porque as pessoas só indicam, recomendam aquilo que é bom. Uhum. Ninguém vai indicar algo que não está satisfeito, ninguém vai indicar algo que comprou algo de uma pessoa e não foi entregue aquela transformação que foi prometida. Então a gente sempre usa o argumento, e realmente é verdade, cara, se você está vivendo até hoje sem o digital, a internet, o digital, o tráfego pago, as ferramentas só vão potencializar aquilo que você já construiu de forma orgânica muito bem. Então a gente sempre usa esse argumento porque efetivamente é o que acontece. Uhum. E olhando agora para a estratégia, a gente faz ali uma pesquisa e entende o que você fez de bom hoje. Vamos começar a transmitir isso com o holofote que é a internet, colocar velocidade nisso e gasolina nisso com o tráfego pago, para que você consiga começar a criar sua base digital. Seja um negócio local que tenha ali um limite geográfico, vamos dizer assim. Tem alguns negócios locais que existe uma barreira geográfica, só consegue atender um raio ali de 3, 4, 5 km. Beleza. Vamos partir para uma estratégia de domínio de território, ou seja, se fazer conhecido aqui nessa região, fortalecer a sua marca, mostrar para o mundo, né, para o seu mundo, seja o seu mundo Brasil ou o seu mundo bairro, o que você faz, o que você soluciona, como você faz, cases de sucesso, depoimentos, para daí então a gente ter pessoas que vão começar a se engajar, vão começar a te conhecer. Então, a gente sempre parte de uma estratégia de ter o mínimo de uma presença digital, né, que hoje em dia ali, pô, é um bom site, uma boa landing page ali com seus produtos e serviços, ter um Instagram minimamente apresentável ali, com todas as informações pertinentes das soluções que você entrega, para daí então desenhar um funil digital, seja ele levando para um WhatsApp, para um CRM, um formulário de leads, seja ele levando para o seu e-commerce, caso você venda algo online em escala. Uhum. A gente entende primeiramente o que a empresa sempre fez até hoje que deu certo e potencializa ali com a ferramenta tráfego pago, desenhando esse funil, né, sempre respeitando essas frentes de atração, conscientização e por fim ali a conversão, que muitas das vezes acontece de uma forma também mais natural, porque a gente respeitou todo esse processo, elevando níveis de consciência, mostrando ali tudo aquilo que aquela empresa faz bem feito, para que no fim da linha, o que toda empresa busca, empresários, né, assim como nós, que é a venda, que é o faturamento, com lucratividade, né, com um ROI positivo ali para conseguir aí ter sobra financeira. Sim. E para o cara que começou agora, por exemplo, vou começar um novo negócio, vou me colocar no mercado, e já quero iniciar com o tráfego. Boa. Qual que é o custo mínimo, né, de investimento que eu tenho que ter para rodar Legal. ali o meu negócio? O que eu preciso fazer? Legal. Só tem um Instagram ali com meia dúzia de foto e aluguei uma sala comercial para começar Vamos mandar bala. começar minhas coisas aqui. Boa. O orçamento, cara, ele é muito variável de acordo com aquilo que a empresa vende, né? Às vezes um orçamento de R$ 1.000 é muito, de repente, para uma empresa que, por exemplo, tem uma loja de bolos. Quantos bolos essa empresa vai precisar vender a mais por mês para se pagar o investimento, ter lucro, reinvestir no negócio, deixar o negócio de pé, partindo do ponto que é um negócio novo.
Agora, se eu tenho um ticket médio de empresas maiores, pô, vendo uma máquina industrial de, sei lá, 200 mil reais. Concorda que se com R$ 1.000 eu conseguir vender uma máquina dessa, eu vou ter um excelente lucro. Então, varia muito do ticket médio de produtos e serviços que essa empresa vende, tá? Mas um investimento inicial mínimo que a gente solicita a todos os clientes é pelo menos de R$ 1.500 a R$ 2.000 para conseguir desenhar um mínimo funil viável ali, né? Seja ele mais regionalizado ou seja ele mais a nível Brasil, né? Mas essa pergunta, ela varia, né? Você tem que ficar um pouquinho em cima do muro, porque varia muito Sim. do nicho, enfim. Exemplo, nicho imobiliário, né? Às vezes, imóveis mais simples, a gente tem ali até uma certa faixa que o corretor, a imobiliária, está disposta a investir para ter um custo de aquisição saudável, lembrando que ela vai sim ter uma redução, vamos dizer assim, na margem, porque ela está ativamente buscando esse cliente, né? Então, qual que é essa margem saudável? Até quanto eu posso investir para, de repente, vender um imóvel de 1 milhão? Então, essas contas métricas norteiam bastante antes mesmo de que a gente suba ali um anúncio, que a gente possa fazer ali uma estratégia online. Exemplo, e-commerces, né? A gente precisa entender o que essa empresa vende. Tá, legal. Qual que é o ticket médio que essa empresa vende? Tá. Quanto de margem efetiva ela tem ao fazer uma venda? E o quanto que ela está disposta, ou o quanto que ela é saudável para que essa empresa invista em anúncios online, até quanto ela pode pagar por uma compra online que não atinja, que não agrida ali a margem dela. Esses números, esse estudo tem que ser feito antes mesmo de pensar em subir anúncios. Porque é isso que vai nortear a escala de campanha. Exemplo, se eu tenho uma empresa ali que pode gastar R$ 20 para fazer uma venda de R$ 100, um exemplo, tá? Até que eu esteja pagando R$ 20 por custo de resultado, eu tenho escala. Eu posso colocar dinheiro ali que, pô, está me gerando margem, está me gerando lucro, está me gerando escala, visibilidade, recorrência, construção de marca no mercado. A partir do momento que eu agrido isso, eu já tenho que olhar para várias otimizações, otimizar público, otimizar criativo, otimizar produto, comprar melhor, de repente, muitas vezes é trocar um fornecedor. Então, eu preciso ter métricas que norteiem a minha venda, para que eu consiga saber o quanto eu posso ter ali um custo de aquisição desse cliente, qual que é o meu retorno sobre o investimento diante anúncio, o ROI geral da empresa, para que daí você desenhe uma estratégia. Mas, em média ali, de R$ 1.500 a R$ 2.000, dá para você começar um trabalho. Claro que alinhando a expectativa, né? Sim. Não dá para a gente esperar investir isso e ter um lucro de 1 milhão, um lucro de Sim. 500 mil, enfim. Existem empresários que buscam isso, mas não é nada comum Não que é bala de aconteça, não é prata, bala né? de prata. Exatamente. E pro empresário que quer começar, né, conforme a gente exemplificou aqui, ele começou um negócio, quer fazer o tráfego, mas o cara que já está tracionando a empresa e tal, e quer começar a fazer o tráfego pago, quais são os passos que ele deve fazer antes de mexer com o tráfego? Né? Talvez falando de canal de aquisição ou de estrutura mesmo, antes de começar a investir. É lógico que você, como uma agência de tráfego, de estratégia, nessa parte de publicidade, né? É lógico que você quer vender para todo mundo, Sim. né? Ali fazer o trabalho e do lado da empresa está tudo certo. Mas você, né? Eu te conheço. Não é uma empresa que só faz isso, né? Tem um propósito por trás, né? Não é só despachar o pedido, mas sim realmente entregar um valor para aquele empresário, né? O que ele precisa fazer antes? Talvez de arrumar a casa, Legal. antes de mexer com o tráfego, para que dê certo, né? Legal. Eu não disse, né, mas, cara, a gente é formado em marketing, tem algumas graduações. Antes de eu entrar nesse mundo empresarial, eu atuei por 6 anos no Grupo Petrópolis, que é uma grande cervejaria, né, do nicho, é a maior cervejaria do Brasil, donos das marcas Itaipava, Petra. E a minha última cadeira ali foi como coordenador de marketing. Realmente conseguia ter uma boa visão extra de mercado, né? A gente traz isso também hoje para as nossas empresas, para a nossa consultoria, para a nossa prestação de serviços de tráfego pago. Antes de gerar campanhas, a gente faz, cara, um puta briefing mesmo, um puta estudo da empresa, do mercado dela, qual que é a melhor comunicação, os diferenciais, dores e desejos que ela soluciona. Olha ali também para o processo comercial dela, né, que é muito importante. Esse lead ele vai para onde? Como que esse está sendo tratado? Quem o recebe? Qual que é o processo? É o melhor processo? Existe um processo? Existe uma cadência? Porque às vezes, pô, eu vou gerar lead e tal, o que eu vou fazer com ele?
Aí a gente começa a gerar ali 10, 20, 30 leads. Tá, e aí? Aí cada lead às vezes está numa etapa. E aí que entra muito, né? Enfim, todas as soluções de vocês com CRMs, enfim, outras automações, inteligência artificial, enfim. Para que a gente cuide realmente dessa demanda, né? Não é simplesmente gerar demanda. Né? Muitos empresários cometem esse erro. Cara, eu preciso de mais, tá? Mas o que você tem, o que está chegando, como é que ele está sendo tratado? O que você está fazendo com ele? Qual que é o seu processo? Então, hoje a gente consegue, além da geração de demanda, a gente consegue entender também essa parte de mercado, comunicativa, fatores internos, externos, tudo que impacta, né, realmente na geração de demanda e também empresa para dentro, né? O que realmente eu estou fazendo com esse lead? Existe um processo, esse processo já foi validado antes de eu colocar uma gasolina em uma fogueira ou não, eu estou validando ainda, eu não sei se dá certo, se não dá, eu vou trocar a roda ali com o carro andando. Então hoje a gente consegue ter essa clareza de não só ser um ponto de, cara, eu te gero demanda, porque também se eu gero demanda e o cara não tem resultado, ele vai ficar pouco tempo comigo. Sendo muito honesto como empresa, onde que a gente ganha ali, onde que a gente consegue? Em parcerias que têm longevidade. Só existem parcerias com longevidade com resultado. Então hoje a gente precisa olhar também fora tráfego pago, que eu vou ser muito honesto, muitas das vezes o problema está aí, porque chega uma hora ali também que acaba as possibilidades, né? Ferramenta é igual para a agência do João, da Joaquina, do gestor André, desde que ele faça, obviamente, que o trabalho é mínimo, básico ali, bem feito, né? As rotinas de otimização, saiba fazer as leituras dos dados para entender o que ele precisa ajustar internamente ou externamente. Desde que ele faça isso, vamos partir deste ponto. 80% são fatores externos. Renan, você está dizendo que o tráfego pago não é importante? Não, não é isso. Ele é muito importante, mas ele é muito importante para empresas que têm clareza, saibam o que fazem e, principalmente, saibam o que fazem quando o lead entra dentro da empresa. O processo, O né? processo. O Ele processo já para sabe isso. vender sem o tráfego, né? Exatamente. A empresa dele já funciona? É uma pergunta que eu me faço internamente. A empresa dele funciona? Sim, funciona. De que forma? Às vezes não é a melhor forma, mas é a forma que ele achou que funciona. É a forma que ele já vende, é a forma que ele já criou, que já validou. O tráfego vem para escalar, o CRM vem para organizar e dar cadência, dar gestão e aumentar ali a efetividade, a produtividade. Então, ferramentas nunca são o fim. As ferramentas sempre são um meio para que algo aconteça. Esse algo é como ele está organizado, né? Como ele está sendo feito. Né? Porque com certeza vocês também tem gente que procura, cara, eu vou contratar um CRM, legal. Quais são as etapas? O que eu preciso fazer? E aí também, com certeza, a gente perde um pouco de efetividade por essa falta de clareza da jornada, do funil e dessa construção toda que é importante também ter antes de contratar qualquer tipo de ferramenta. E hoje, lá na agência, o que vocês usam de ferramenta? Né, para tanto internamente para a questão dos processos, quanto ferramentas mesmo para o dia a dia, né? E o que você tem visto também nos clientes. É lógico que a gente vai falar um pouco de Bitrix aqui, Claro. mas falando de outras ferramentas, né? O que você tem visto nos clientes, o que eles têm utilizado aí para a gestão. Né? Legal, legal. Falando um pouquinho internamente, né? A gente participa de várias mentorias, uma das maiores é do Pedro Sobral, né, que é o nosso Rubido Pro, enfim, onde ali a gente consegue ter acesso a muita ferramenta que nos ajuda diariamente a ter uma melhor gestão também dos nossos processos, para que a gente consiga entregar resultado para esses clientes. Então, as pessoas acham que às vezes é só apertar um botão e funcionar e sair rodando anúncio. Então, cara, tem muita coisa por trás, tem processos, tem rotinas, tem análise de dados, otimizações, porque os dados não mentem, né? A gente tem bastante ferramentas internas, uma delas é o Bitrix, né, onde a gente usa tanto para a parte de CRM quanto para a parte de projetos, tarefas internas do time ali, que ajuda muito, ajuda bastante mesmo. E os clientes, né, a gente vê usando, claro, né, é claro que o Bitrix, mas ferramentas de gestão, como plataformas de cobrança, né, hoje em dia tem, a gente pode falar nome de plataforma, hoje em dia nós temos o Asas ali, né, que faz a cobrança, tem outras ferramentas também, né, como ferramentas hoje de inteligência artificial que estão ajudando muito, trazendo uma efetividade muito, muito efetivamente ali com agentes de IA. E agentes de IA a gente olha ali só para o WhatsApp, né? Mas, cara, a gente tem construído também junto à empresa agentes de IA para diversas frentes. Internos, né? RH, marketing, jurídico, informações gerais. Então, por exemplo,
nós temos uma empresa que o gerente era muito requisitado. E ele não conseguia, de fato, exercer a sua cadeira ali de gerência, porque a equipe era júnior ainda, enfim. Nós criamos um agente de IA que é o gerente ali para a equipe consultar. Então, cara, trouxe uma efetividade, trouxe rapidez, livrou a agenda dele e aumentou o resultado. Sim. Então, são várias e várias ferramentas, mas voltando àquilo que nós falamos, a ferramenta ela serve para potencializar, para trazer uma efetividade maior. Ela nunca é um fim de nada. Então, são diversas ferramentas, mas, cara, não é porque eu tô aqui não, mas o Bitrix é muito completo em muitas frentes a qual a gente precisa, né? Tanto interna nossa quanto para os clientes. Sempre que a gente pode, né, que a gente vê que tem um gap ali, a gente está indicando a ferramenta. Porque ela é muito funcional realmente e traz realmente resultado. Sim. Desde que a empresa use também, né? Sim. Da forma correta. Eu já vou entrar aqui no assunto de IA, né, que é o que a gente conversa bastante. Mas eu tenho uma curiosidade que eu nunca te perguntei, né? Show. A gente se conhece já há pouco mais de um ano, mais ou menos um ano, né, num projeto que a gente estava junto. E quando a gente se conheceu, você falou, cara, eu uso o Bitrix lá na agência também. E por mais que o Bitrix, hoje falando a nível mundial, né, é um sistema aí top 3, top 5 aí no mundo de CRM, de CRMs robustos, né? Não plataformas omnichannel. Quando a gente fala de CRM aí, com outros players do mercado como Salesforce, HubSpot, o Bitrix está ali na primeira prateleira. Mas às vezes chega, é engraçado, né? Você fala tanto daquele produto que às vezes você conhece uma pessoa assim, né, num projeto, você não imagina que ela utiliza também o mesmo produto, né? E eu tenho uma curiosidade, como você conheceu o Bitrix, né? Há quanto tempo vocês utilizam lá na agência, né? Qual foi a principal necessidade que vocês resolveram encontrar ele? Legal. Na época, cara, nós estávamos implementando a parte comercial. A parte comercial. Então, enfim, eu sempre fazia, eu sou bem focado nessa parte comercial também, junto com o head de operação e tudo mais. Então, nós estávamos implementando essa estrutura comercial. E não tínhamos ali uma cadência, um CRM, então nós buscamos justamente para organizar essa demanda e as etapas do lead, em qual etapa ele estivesse, para não perder oportunidade. A gente já investia em tráfego pago também, tinha demanda, mas a gente sabia que a gente falhava no processo comercial. Aí que eu volto daquela clareza de, cara, eu sei que eu estou errando aqui. Eu poderia ter mais resultado. Eu fazia tráfego pago, tinha resultado, mas eu poderia ter mais. A gente buscou ferramentas, e foi o Bitrix, para organizar essa demanda e trazer uma maior eficiência, um maior controle, uma maior análise dos dados, enfim, mas principalmente para trazer uma efetividade maior. Então a gente buscou nessa etapa, foi até com um amigo meu, cara, que era representante na época do Bitrix, faz tempo, né? A gente se conheceu posteriormente. Tive alguns problemas ali com o Bitrix, ele não era especialista como você, né? Enfim, espero que ele não esteja vendo esse podcast. Eu não era especialista como vocês são e a gente teve alguns problemas, enfim, a gente buscou algumas soluções e a gente se conectou. E aí a gente nunca mais teve problemas, né? A gente conseguiu fazer ali tudo que a gente precisava, mas surgiu realmente desse amigo, né? Que era um representante, mas era muito novo também, estava entrando ali, estava representando a marca há pouco tempo. E aí nós conseguimos organizar toda essa demanda e também utilizamos para os projetos e as tarefas. Não era ali algo que a gente buscava, mas a gente conheceu, entendeu que também daria, a gente usava uma outra plataforma e passamos tudo isso para o Bitrix também. Aí vocês fazem toda a gestão dos clientes, as rotinas, tudo utilizando a parte de tarefas e projetos. Exatamente, a parte interna do time, tarefas e assim por diante. Tem os usuários, né, que usam, a gente consegue colocar a tarefa para um, para outro, com prazo, acompanhar, fazer comentários, então a gente consegue usar bastante ali para todas as demandas que a agência hoje precisa, ela supre totalmente. Legal. O Bitrix realmente ele com empresas que têm um nível de maturidade que precisa de um controle, né? Sim. Ele realmente você entra resolvendo um problema, quando você vê, você solucionou, né? Tem várias ferramentas, né, para utilizar. Exato. Eu lembro que no final do ano passado, né, a gente até se falou em vídeo, ligações, falando sobre IA, né? Você perguntou, Danilão, como é que tá aí? O que vocês estão fazendo? Né? O que você está vendo aí? Eu estou vendo várias coisas, eu vou começar a investir aqui internamente em algumas soluções, com alguns gaps que eu tenho visto. Eu queria que você falasse aqui para a gente o que vocês têm feito,
né, alguns cases. Eu sei que hoje você tem um time forte aí de devs, né, para estar trazendo essas soluções aí para os clientes. E qual as principais dores, né, que vocês têm Boa. resolvido com a IA? Porque às vezes a gente vê muito anúncio, muita coisa, os IA, ChatGPT e tal, mas no final das contas, a inteligência artificial tem que nos ajudar a crescer, Sim, né, profissionalmente, crescer a nossa operação, aumentar as vendas, né? exato. Então eu queria ouvir de você, né? Já nesses 9 meses aí, 10 meses que a gente está em 2025, desde o começo do ano você Sim. já entregando essas soluções, o que que você tem ajudado aí os empresários com a IA? Maravilha, maravilha. Cara, a IA, ela surgiu na agência também com uma dor que nós tínhamos com as empresas. Então, cara, a gente tem um braço muito forte do tráfego pago em gerar demanda, tá? O que essa empresa faz com essa demanda? Como ela faz? Qual é a efetividade? A que custo? Quantas pessoas ela precisa ter para atender essa demanda? Pô, legal. E era um gap na entrega do resultado, porque a gente sabia que a comunicação às vezes estava certa, muitas das vezes a gente conseguia alinhar. O tráfego pago sempre tem ajustes, mas na nossa vivência, na nossa expertise, não tinha mais muito para onde mexer. E a gente começava a se deparar com muito gap comercial. Muito gap de tempo de atendimento, processo e cadência de follow-up. Empresas que tinham resultado simplesmente não faziam follow-up. Só vendiam para os clientes que respondiam, para os clientes que estavam prontos ali para comprar. E existem estudos, né, podem buscar, né, o próprio Sebrae traz 85% das vendas acontecem a partir do quinto follow-up. Me pergunta quantas empresas faziam 5 follow-ups com todos os leads que caíam dentro. Muito Uhum. poucas. Então a gente entendeu que soluções de IA viriam principalmente para trazer efetividade ao menor custo, nem tanto redução de pessoas, não é sobre isso, é sobre Uhum. trazer uma efetividade maior para um processo que já existe. Né? Então, se eu consigo atender 100 clientes ao mesmo tempo, com um script validado, com um padrão de atendimento, com um tempo de resposta ideal, consigo garantir que todos os leads que caiam na minha base sejam impactados por 2, 3, 4, 5, 10 follow-ups que sejam, e eu sei que isso vai aumentar a minha efetividade final e a minha conversão, por que não desenvolver soluções e oferecer isso para o mercado? Então, partiu disso, do gap que nós tínhamos, de várias Uhum. empresas, até clientes que já saíram da agência, que não era um problema, é um problema comercial muitas das vezes, é um problema de falta de equipe, falta de maturidade, falta de processo. Então surgiu disso, né? E aí entrou, Uhum. principalmente, nosso principal produto hoje, vamos dizer assim, e solução, são os agentes de AD, qualificação de leads, marcação de consultas, marcação de visitas, e também temos soluções de agentes para departamentos específicos. Exemplo, RH, tem ali cartilhas, os funcionários muitas das vezes consultam o RH para coisas bobas, né? Nada é bobo, mas às vezes Uhum. toma um tempo do departamento de RH, que não tem muitas pessoas, onde eles poderiam estar focados em outras soluções para melhorar ainda o departamento de RH. Então a gente consegue criar, por exemplo, agentes onde os funcionários conseguem consultar férias, conseguem consultar vale transporte, conseguem consultar qualquer informação que um humano ali estava fazendo manualmente. Exemplo, marketing. A gente consegue criar agentes para a área de marketing. Para quê? Ter ideias, imagens, cortes, vídeos, subposts, enfim. Para a área jurídica, por exemplo, tem escritórios de advocacia, eu quero tirar dúvidas. Então, não tem mais uma pessoa específica, tem um agente de IA criado, treinado. Lembrando que Uhum. ele precisa ser treinado, ele precisa ter base, ele precisa ter dados, ele precisa ter onde consultar informações. Nicho de imobiliárias, por exemplo, nós temos algumas, né? Tanto corretores autônomos quanto imobiliárias que tem mais pessoas, enfim. Onde a gente consegue, todos os leads que caem ali, já faz uma triagem. Triagem do quê? Pô, da renda, o que essa pessoa está buscando, Uhum. se ela já tem um financiamento aprovado ou não. Por quê? Um ponto também. Às vezes tem muitas empresas que recebem ali, cada vendedor recebe 10 leads, por exemplo. O primeiro ele atende com energia máxima. Às vezes não é o lead certo. O segundo também, energia máxima. Ele vai. O terceiro, o quarto, é um caroço, é um cara que deu trabalho. Às vezes a oportunidade da venda, uma venda top, estava no oitavo lead. Só que esse lead chegou ali 5 da tarde para ele, por exemplo. Ele já estava de saco cheio de atender um monte de lead ruim. No nono lead que chegou para ele, que era o lead da venda, era o lead do mês, era o lead. Ele atendeu já de qualquer jeito. A energia dele já não foi a mesma. Ou às vezes ele nem atendeu, deixou para outro dia. Uhum. Ou ele atendeu e não fez um follow-up. Então,
como que a gente mensura isso ao longo de um ano de uma empresa? Ao longo de, sei lá, um funil com 5.000 leads? O quanto de perca de efetividade tem? Então, hoje eu digo que a inteligência artificial é mais uma ferramenta, né? Ela traz efetivamente essa efetividade em validar e reproduzir aquilo que já funciona em uma escala absurda, a um custo muito efetivo, né? Não é o ponto, né? Eu acho que a inteligência artificial ela vai sim substituir pessoas, é fato, mas vai substituir pessoas que talvez não sigam aquilo que tem que fazer. Não é esse o ponto, mas, por exemplo, tem empresas que tinham ali 10 SDRs, estão com 2. E os SDRs não são mais SDRs, são supervisores da IA. Supervisionam aquilo que a IA está fazendo. Sim, que é muito Então, é importante, muito né? importante também, porque ela vai errar em alguma coisa. Então, ela pode atender 100 leads corretamente. Se um lead, um gênio da lâmpada, fez uma pergunta que está muito fora de contexto, não é que ela buga, mas ela precisa buscar em algum lugar. Ela vai responder. Mas às vezes ela deu uma resposta que não foi condizente com aquilo que a empresa quer responder para o cliente. O que a gente, como agência, faz? Existem os programadores que eles treinam essa IA. Olha, faça isso, não faça aquilo. Treine assim, treine assado, enfim. E ela é generativa, né? Ela consegue aprender com o próprio acerto, com o próprio erro. Então, pô, empresas que têm ali várias conversas que já deram certo, várias vendas que aconteceram e várias vendas que não aconteceram. A gente consegue pegar tudo isso, jogar para a IA e falar, olha, aprenda com os bons atendimentos, aprenda com os maus atendimentos e não replique. Então, hoje nós temos soluções, principalmente para essa fase receptiva de leads, para garantir que esse lead seja atendido da melhor maneira possível, ao menor custo e trazendo uma escala muito efetiva e aumentando a conversão, mas não por mágica. A gente está respeitando princípios, a gente está respeitando funis, a gente está respeitando scripts e trazendo efetividade e escala, né? Porque de repente a IA consegue atender 100 leads ao mesmo tempo, fazer follow-ups com 1.000 leads ao mesmo tempo. Então, fazer o quinto follow-up de um, fazer o terceiro de outro, o segundo de outro, com scripts, com mensagens específicas. Então, a gente consegue ser muito mais valioso para as empresas, né? Tanto no ponto de gerar demanda, controlar essa demanda, mas principalmente atender de uma maneira muito efetiva com inteligência artificial. Maravilha. Aqui foi uma aula, né? Uma aula aí que você deu aqui pra gente, para as pessoas que nunca ouviram falar assim um pouco do backstage, Sim. né? De como funciona e que realmente a gente tem que entregar uma solução, né? Você falou ali um pouquinho sobre treinamento. Eu queria que você trouxesse aqui pra gente, em cima dos clientes que vocês fizeram, é o que a gente sempre fala para os nossos clientes também, que quer iniciar a jornada de IA, é, quer começar a brincar com isso, né, para de fato fazer teste e depois ver se fez sentido e colocar em operação. Eu queria que você falasse um pouco sobre o treinamento média, né, de para você ter um agente ali treinado, porque assim, o empresário quer um negócio para ontem, Sim. né? Se ele tem grana, ele já paga que é amanhã. Isso. Mas o treinamento, eu acho que é a segunda coisa mais importante, né? A primeira é você ter um gestor que vai ficar de olho nela, né? Assim como um colaborador, né? Então é ter esse acompanhamento. E o segundo, que é o treinamento, né? Que você de fato tem que tá trazendo luz para o que ele precisa fazer. Qual que é a média que hoje vocês estão tendo de fazer esses treinamentos? Você já tem alguns setups básicos, né? E aí coloca ali na persona da empresa e tal. Sim. Hoje nós tratamos as IAs como se fossem verdadeiros funcionários. Ela tem nome, ela tem tudo, então a gente treina realmente como se fosse um funcionário. E a pergunta que eu faço para todo empresário, né, quando a gente fecha esse serviço, ou, enfim, após o processo comercial ali de fechamento, enfim, a gente sempre pergunta o que você, ou o seu time, ou o seu gerente, ou o seu coordenador falaria ou treinaria para um funcionário perfeito e ideal. E a gente extrai todas essas informações, tanto da empresa, quanto do produto, quanto do atendimento. Para quê? Para que a gente consiga ter material para treinar essa IA. Né? Tendo todas essas informações, cara, aí a gente passa tudo isso de uma forma organizada para o departamento de desenvolvimento, que são os programadores. Os engenheiros de computação começam a fazer todas as engenharias ali para construir essa IA. Algumas mais complexas, outras mais simples, algumas integradas com APIs, né, com diversas APIs que temos. Então, por exemplo, tem APIs de CRM, onde essa IA consegue consultar internamente um CRM, extrair informações, passar links, né, e assim por diante. Tem APIs de empresas de pagamento.
Então, ela Uhum. consegue buscar ali, de repente, coisas de pagamento e passar para esse cliente. Então, primeiramente, a gente, voltando também com o tráfego pago, a gente dá clareza para ela. O que você precisa fazer? Como você precisa fazer? Com quais informações? Se tiver algo fora, onde que você vai consultar uma informação? Porque se você não dá esse treinamento, ela vai consultar, ela vai conseguir responder, mas da forma dela. Ela vai buscar na internet, ela vai buscar. Então a gente cria um ambiente controlado e treinado de acordo com a empresa. Senão ela vai fazer, a gente consegue Uhum. que ela faça, mas corre o risco dela buscar a informação de um concorrente, qual é o risco dela buscar informação no YouTube? Ela vai buscar informação, ela vai buscar informação em algum lugar. Então, quanto mais treinada ela está e personalizada de acordo com a empresa, não é simplesmente um chatbot onde vai apertar o número 1, 2, 3 e tá pronto. A gente desenha realmente um funcionário com um banco de dados, é um treinamento, como se fosse uma Uhum. integração Sim. de um funcionário físico, um SDR, um BDR, um closer e assim por diante. Então, a partir do momento que tem essas informações em mãos, a gente sempre estima ali 15 dias para que tudo esteja rodando. Rodou, a gente faz um MVP ali, a gente roda com pouca verba para entender, deixa uma pessoa da empresa e nossa também um programador dedicado ali para entender cada conversa, ver se realmente ela está seguindo aquilo que nós desenhamos, né? Sempre tem um ajustezinho ou outro. Validou isso? 1, 2, 3, 4, 5, 10 leads? Aí pode jogar a escala que ela vai conseguir seguir e vai atender. Uma hora ou outra tem que dar uma manutençãozinha, alguma coisinha Uhum. normal, né? Isso é normal, assim como um colaborador Sim. também. Porém, você está falando numa escala infinita. Um funcionário que vai trabalhar 24 horas por 7, um funcionário que não tira férias, que não usa banheiro, que não usa papel higiênico, que não reclama, que não acorda de mau humor, que não briga com a esposa ou com o esposo, que não tem problema familiar, enfim. Então, é top. E principalmente, ele segue aquilo que você treinou que ele faça. A gente sabe que mesmo você treinando uma pessoa, fazendo uma integração, passa 3 meses ali de experiência, você corre o risco ali daquela pessoa não fazer, você Uhum. tem que despedir ela, começar um processo tudo do zero. Então, cara, a gente é bem apaixonado realmente pelos nossos agentes, porque além de ser uma puta solução, nos ajudou a ficar mais valiosos e principalmente entregar mais resultado, fazer a empresa vender mais, dar mais ROI para ela e ela ficar mais fidelizada com a gente como parceiro para que a gente tenha uma longevidade Uhum. maior aí como parceiro e todo mundo ganhe. Então a IA veio realmente para não é nem revolucionar, eu acho que é uma revolução, né? A gente está vivendo uma nova revolução, assim como foi a industrial, assim como foi a agrícola, assim como foi a chegada da internet, nós estamos vivendo a era da IA. E não tem como hoje um empresário que precisa de efetividade, que Uhum. precisa fazer mais com menos, não olhar para isso. Né? Seja ela como um agente para atender, um agente interno para otimizar processos, tudo aquilo que é operacional, que é repetitivo, que um humano faz ali, dá para a gente replicar, com certeza. É uma coisa que eu ouvi umas semanas atrás sobre treinamento é que a IA não esquece, né? E eu tenho falado isso muito para os clientes, Sim, né? A melhor coisa, a IA não esquece, sim, né? Além do humor, né? E tudo mais, questão de onboarding de colaboradora, ela não esquece e vai seguir o que você falou. E os exato. ajustes sempre vão existir, assim Sim. como qualquer pessoa, E né? aprende com ela mesma. Né? Sim. Ela aprende com os erros e com os acertos. Além do que os programadores fazem ali. Então é surreal e tem ajudado muitas empresas, cara. Empresas que tinham resultado X estão indo para Y, estão indo para outro patamar, porque realmente é muito efetivo. Desde que saiba o que está Uhum. fazendo, tem um bom time de programação e também, voltando ao assunto que nós falamos, tem a clareza do que ela precisa fazer. Ó, muito, muito legal mesmo esse case. E eu, assim, sou apaixonado pelo tema, já fazem Sim. aí uns 2 anos que eu tenho estudado bastante e gosto muito quando a gente tem parceiros de negócio que realmente têm feito coisas, Sim. né, cases com IA e cada empresa desenvolve de uma forma a solução e que de fato entrega um retorno, né, para aquele Acho que é cliente. o principal ponto, né? Uhum. Todo empresário busca parcerias, ferramentas, agências para ter um retorno maior, um resultado maior. E a IA realmente é algo que, cara, a gente fala com bastante paixão, porque a gente tá vendo na realidade ali Sim. e muda, cara, muda, evolui, melhora. Eu uso muito também para as minhas coisas, eu costumo dizer que é meu melhor amigo, cara. Às vezes eu tô com uma dúvida aqui, eu fico Uhum. quebrando a cabeça, não, IA. Você vai, dá contexto, explica, cara, é surreal. Dá ideias assim que são Sim. muito fora da curva e efetivas, funcionam. Você segue um passo a passo aí, realmente acontece. Lá na Soluple, na Optiver, nas nossas empresas, né?
a gente tem, desde quando a gente começou a implementar, né, agentes, está na nossa cultura, né? Tem até um termo que a galera usa, né? AR first, né? AR Sim. primeiro. Então, antes de eu fazer alguma coisa, putz, vou ver se a IA me ajuda a resolver isso aqui. E aí tem diversas, né? Cada uma vai ter uma forma de ajudar a gente diferente, né? O ChatGPT, o Claude, Manus o tem. Manus, cara, o Realmente, Manus, olha, ele é o meu queridinho. legal, O muito bom. Manus, Realmente. ontem mesmo ele me economizou acho que umas 3 horas. Eu estava trabalhando com as bases de dados ali, Sim, análises, e coloquei lá para ele, tem que saber pedir, é saber lógico. pedir. Tem engenharia de prompt ali. Sim, E assim, ele me economizou umas 3 horas, cara. Ele fez. As pessoas acham, em segundos? Não, ele fez em 30 minutos. sim, Mas se eu fosse fazer sozinho, seria 3 horas. é isso E mesmo. já deu o material pronto. Então, realmente, usar IA hoje, assim, pensou, tenho a clareza do que eu vou pedir, peça e depois você vai tentar resolver, Exato, né? exato. Renan, a gente tem um quadro aqui que ele se chama Pulo do Gato. É Boa. uma coisa que a gente sempre fala lá no dia a dia. Eu queria que você falasse aqui para o nosso público. Você pode até olhar ali para a câmera, que agora é o momento que a gente vai dar um foco aí para você. Boa. Fala para a gente um pulo do gato no tráfego pago para o empresário, que ele tem que ter ali para performar. Boa, vamos lá. Nós falamos muito sobre clareza, né? Sobre clareza, sobre saber o que você quer. Então, eu deixaria aqui como pulo do gato, vamos lá. O primeiro passo é ter essa clareza realmente, né? Um outro ponto, ter um alinhamento de expectativa do que você espera do tráfego pago. Porque, como eu disse, é uma ferramenta. Se você enxerga a sua empresa como uma fogueira acesa, algo que funciona, enfim, cara, você tem um melhor amigo do seu lado. Mas se você enxerga que a sua empresa tem alguns gaps, coisas a serem corrigidas, não deixe que a vaidade interna ali não te faça corrigir esses pontos, porque eu já vi muita empresa não ter tanto resultado com o tráfego pago simplesmente por não estar disposto a corrigir alguma coisa ali interna e usar essa fogueira que é o tráfego pago para acender ainda mais esse fogo. Então, tenha clareza, tenha esse alinhamento de expectativa com a sua agência, com o seu gestor, com a sua equipe e principalmente acompanhe suas métricas ali à risca, porque é uma ferramenta que vai potencializar muito a sua empresa desde que a gente respeite todos esses pontos que nós tratamos aqui nesse podcast com o Danilão e com toda a equipe. Maravilha. Essa questão que você falou de acompanhar é muito importante, né? Porque às vezes ele terceiriza ali para a agência uma Que é responsabilidade dele. que é dele, Exato. né? De analisar, de ficar em cima, Uhum. que de fato o empreendedor tem que estar ali no controle do negócio, né? A empresa é dele, o Exato. resultado é dele, seja positivo ou negativo, Exato. né? No fim do dia, os boletos são dele, a Sim, responsabilidade é dele, o peso é dele. É claro que empresas, agências nossa ou outras também vão se engajar, mas o dono tem que ser o mais ativo ali, acompanhando tudo e principalmente ajudando a agência também, né? Quem está na operação, quem conhece tudo ali é o dono, ou o uhum. gerente, ou a pessoa que está ali à frente. Então, esse match entre prestador de serviço e tomador de serviço é fundamental também para ter resultado. É uma parceria de fato, né? Exatamente. A gente fala muito que a Solupli é o parceiro do empresário, do empreendedor. A gente é parceiro como empresa, Sim, né, nos clientes, nos projetos, e a parceria realmente é muito importante. Renan, a gente começou falando aqui sobre empreendedorismo, falando para o empreendedor. Eu queria que você falasse aqui para o pessoal, você trouxe um pouquinho ali, mas o que te levou, né, a empreender, o que você fazia antes de empreender, né? A galera que te encontrar aí no Instagram ali, Renan Balbi, vai ver que você tem uma foto ali com o Ronaldo, com o boa. Corinthians. Sim. Eu até comentei com o pessoal aqui antes, cara, vocês sabiam do passado do Renan, o que ele fazia? Eu vou contar um pouquinho da parte que eu sei, né? Mas acredito que ele vai falar um pouco mais lá pra gente. O que você fazia, né, Legal. antes de empreender, de entrar para o mundo corporativo e o que te levou, né, a entrar nessa jornada de empreendedorismo? Boa, maravilha. Cara, eu fui atleta profissional de futebol durante 10 anos, né? Comecei bem pequenininho, jogando futsal.
Iniciei nas categorias de base do Santo André, né? Tive alguns anos lá, Copa São Paulo, enfim. E fui pro Corinthians comprado em 2000 e... faz tempo. 2008. 2008, né? Eu tinha 17 anos, fiz uma transição do Santo André pro Corinthians. Fiquei 3 anos no Corinthians, né? Tive a oportunidade de profissionalizar também, né? Fazer alguns jogos e tudo mais em categoria de base e também um período no profissional. Na minha época, cara, no Corinthians eu dei, não gosto de chamar de azar, mas, cara, tinha Ralf, Paulinho, Elias, Eu não Jusilei. sou corintiano, mas era uma época chata Cara, de jogar contra o era uma Corinthians, né? época que, assim, Elias na seleção, Paulinho na seleção, Jusilei chegou aí, o Ralf era um puta ícone lá também, então eu era volante. E, cara, não é que não tive espaço, cara, não dava. Não dava. Cara, eu era um bom jogador, me julgava assim um bom jogador, enfim, mas, cara, não dava. Se fosse hoje em dia, talvez, né? Enfim. Hoje em dia Hoje você em dia teria uma até, vaguinha, hein? talvez teria ali uma chance. Então, assim, cara, pelejava, fiz treinos, era época do Tite, aí passou alguns outros também. O Mano foi o último que passou por lá, época de Copa do Brasil que foi campeão. Uhum. Mas, cara, não tinha espaço, sendo muito honesto, e eles foram honestos comigo também. E eu comecei a ser emprestado. Aí voltei pro Santo André ainda, época de Série B, de brasileiro e tudo mais. Comecei a ser emprestado para alguns times de interior. E interior é complicado. Você trabalha 3 meses para receber um. Uhum. Enfim, né? O esporte me trouxe muitas coisas, cara. Disciplina, E era o resiliência, seu sonho ser jogador de foco. futebol ou foi Cara, levando? era o meu sonho, sempre foi meu sonho. Mas eu costumo dizer que eu concretizei meu sonho. Eu fui jogador Uhum. profissional. Sim. E acredito que Deus me deu, pô, cara, um puta presente. Um puta presente. O meu último jogo, né? Eu fui campeão paulista da segunda divisão pelo São Carlos, que é o time do interior. E aí eu vim Uhum. pra casa de férias, cara, e eu era perto do meu aniversário, assim, eu falei, cara, se não for pra ser, Deus, se eu for ficar sofrendo, porque eu tinha, né, meu filho tem um filho pequeno, Miguel, sou casado com a Mariane, né, o meu filho tava com 2 meses. Eu falei, Deus, se não for pra ser, se não for um futuro legal pra mim, pra minha família principalmente, que até meu aniversário não apareça nada, apareça nada. Deu meu aniversário, eu faço aniversário dia 29 de fevereiro, ano bissexto. Uhum. Nada, não apareceu nada. No dia 1 de março, o cara do Grupo Petrópolis me ligou, porque eu conhecia. Cara, tem uma oportunidade aqui e tal. É iniciar meio que do zero, como promotor de vendas. Eu fui, cara. Aí fui pro mundo corporativo, isso em 2000 e... Não sou muito bom de dados, mas faz bastante tempo. Uhum. Fui pro mundo corporativo pelo esporte, cara, pela resiliência, o foco, enfim. Em 3 anos eu tive 3 promoções na empresa. Tive 3 promoções, mas não porque eu sou bom, não, cara. É porque eu fazia o que tinha que fazer, mais do que os outros, porque o esporte me trouxe isso. Sim. Acordava todos os dias para treinar, se eu não treinasse bem, tinha mais 100 no meu lugar. Então você vai desenvolvendo algumas características e alguns hábitos, e até mentalmente, cara, eu preciso romper isso aqui, né? Eu preciso desempenhar, eu preciso performar. Então eu sempre tive essa escola. E no mundo corporativo, quem tem isso acaba se destacando muito, né? Porque é um reflexo da sociedade, cara. As pessoas fazem o que precisam fazer e olhe lá quando fazem, né? Então, quem faz um pouquinho a mais, não tô falando que eu sou gênio, nem isso não. Fazia um pouquinho a mais, cara. Você se destaca muito. Né? Então, eu Uhum. acabei tendo essas promoções lá. Cara, foi uma escola, né? O Grupo Petrópolis é uma empresa gigante, cara. Não sei se vocês têm a dimensão, são 7 fábricas no Brasil, 26 mil colaboradores. E eu É entrei grande de lá, mesmo. tipo, cara, um menino, mas com essas competências que Uhum. o esporte me trouxe. E saí de lá com 400 pessoas liderando, né? Tinha 11 supervisores diretos, mais 400 promotores indiretos. Então foi assim, uma escola, uma bagagem surreal, né? E aí veio o empreendedorismo. A minha esposa sempre empreendeu, sempre tinha ali Uhum. agência, enfim, e ela sempre falava para mim, cara, se você trabalhar o tanto que você trabalha para essa empresa, para nós, cara, A não gente tem vai como dar voar. errado, não tem como dar errado, não tem como dar errado. Só que aí vem um lado de medo, de insegurança, eu tinha uma responsabilidade familiar, a gente é moldado pela sociedade, por pais, mães, enfim, tudo, não é? E a gente tem aquele medo, né? Até que Uhum. então um dia eu falei, beleza, então vamos fazer o seguinte, eu toco paralelo aqui, eu vou tocando um pouquinho comercial, a hora que chegar em tantos clientes, tanto faturamento eu saio, beleza? Isso era um projeto de 2 anos, aí, enfim, bateu ali em 6 meses. E aí não tinha mais o que fazer. Já tinha feito a promessa para a Sim. patroa, né? Migrei aí para o mundo empresarial e a gente está aí até hoje nesse desafio, buscando. A gente sabe que são muitos desafios, mas é muito gostoso. E tem muita particularidade com o esporte, né? Todo dia você tem que acordar e fazer Sim. melhor e buscar, e, enfim. Então, resumidamente, aí, minha trajetória é essa que eu contei. E, cara, tô muito feliz hoje, tem muito aí para
para seguir, evoluir, né? A gente conta aí com as parcerias também. Estamos desenvolvendo um trabalho legal, com dificuldade, com trabalho, mas com bastante honestidade, Sim. respeito. Construindo bastante parcerias aí com clientes, abrindo bastante a cabeça. A gente tem uma grande oportunidade, costumo dizer, né, cara? A gente aprende muito com empresas dentro da empresa. Então, a gente aprende com erros, com acertos de empresários grandes, pequenos, médios. Então, a gente tem uma grande oportunidade de estar, sim, gerando valor, estar gerando resultado através do nosso serviço, mas também de aprender, né, com grandes empresários, com grandes mentes. A gente consegue usar isso também nos nossos negócios diariamente e fica mais valioso com outras empresas, ajudando essas empresas não só com tráfego pago, com IA, mas às vezes o cara está quebrando a cabeça ali, você tem uma solução porque você viu em outra empresa, algo que o empresário fez, uma ação que ele tomou. Então a gente consegue ter tudo isso aí acoplado também na nossa prestação de serviço. Ah, maravilha. É legal quando a gente fala com alguém que veio do esporte, porque aí você vai encaixando, né? Sim, E aí você vê ali a rotina da pessoa, né? O estilo de vida e tal, e você fala, poxa, esse cara realmente ele era um atleta, sim, a vida dele reflete o que um atleta de alta performance faz, né? No caso dos negócios. sim. E Renan, fala pra gente hoje, você como, né, empreendedor, empresário, você e a sua esposa ali tocando a Agência Royal, qual é o principal desafio que você vê de um empresário hoje, um pequeno e médio empresário, que você sente na pele hoje no dia a dia? Né? Tem muita gente que fala sobre vendas, fala sobre processo, né? Sobre ferramentas, mas é sempre legal quando a gente tem na mesa assim, empreendedores, né? Claro. Trocar essas fichas, né? Então, hoje qual é o principal, assim, os principais desafios, né, que você vê no dia a dia? Cara, eu vejo, não dá para pensar em escala, pensar em resultados sem falar de pessoas. Eu vejo bastante assim um desafio, não tanto meu, tenho desafio sim, mas em gestão de pessoas em que sentido? Criação de times, engajamento de times. Eu vejo muito empresário que às vezes busca ali colaboradores para exercer funções, é importante. Mas a gente tem que entender o quê? Pessoas são movidas pelos sonhos delas, não pelos nossos. Elas estão ali para, sim, nos ajudar, mas sim para atingir os desafios e sonhos delas. Então, o JJ fala muito isso, né? Que você, como líder, como gestor, você precisa saber o sonho do seu liderado. É através disso que você vai engajar ele, que você vai motivar e, principalmente, genuinamente, conseguir ajudar ele a atingir aquilo. Quanto mais feliz ele tiver e quanto mais engajado e sabendo que aquela empresa seja sua, enfim, pode proporcionar que ele atinja os seus objetivos, ele vai estar mais engajado, ele vai te entregar mais resultado e você vai conseguir realmente escalar a sua empresa. Mas sempre olhando para o lado de servir. Né? O empresário quer muito ser servido, né? Eu quero ser servido, eu quero que o funcionário... Cara, ele vai fazer, mas não é melhor que ele faça com os motivos dele do que com o seu? Ele não vai se engajar muito melhor, ele não vai entregar muito mais e, consequentemente, você vai ter mais resultado, vai gerar mais impacto e assim por diante. Então, cara, eu acho que é um desafio de toda empresa que quer crescer, são pessoas, né? Pessoas. Mas eu vejo que o erro é muito sobre isso. Não é sobre escolher pessoas, mas é sobre lidar com a pessoa, liderar ela, ter a gestão, para que ela sim te ajude a você chegar nos objetivos, mas que você também, como empresa, como pessoa, como empresário, ajude ela a chegar nos objetivos dela. Muito legal. Falar sobre pessoas, né? Que eu estava num evento semana passada e eu falando do lado do empresário, né? Que a gente, no final, não vende para a empresa, né? Vende para Pessoas. pessoas. E no dia a dia isso também, né? A Sim, gente ter um colaborador, um parceiro ali com a gente no dia a dia. É lógico que tem toda a questão de cultura da empresa, né? Toda a questão de respeito, né? Organograma, tem todas essas coisas, mas no final a gente estar com pessoas, né? exatamente. Seja presencialmente ou de forma remota e ter um ambiente saudável, né? Em tempos de muitas questões mentais, né? Problemas aí psicológicos que a galera tem passado, ter um ambiente saudável de fato faz a empresa prosperar, Com certeza. né? E ter isso na cultura faz toda a diferença, né? E muita comparação também. Hoje em dia, a gente, os empresários, se comparam muito. Né? Mas todo mundo só mostra seu palco, né? O bastidor é Uhum. difícil para todo mundo. Os desafios existem, sejam eles empresariais, números, enfim. Mas o fator pessoas é o que move, né? Tudo foi feito por pessoas, né? Uhum. E no mundo material.
São pessoas. Né? Pessoas compram de pessoas, se conectam com pessoas. Um fornecedor tem alguém que no fim da linha ali é uma pessoa que vai representar aquela marca, aquela empresa. Então, pessoas é o que move, né, realmente ali Uhum. empresas, negócios, mercados. Então, esse lado gestão de pessoas é um desafio, mas também se o empresário sabe como lidar e se desenvolve nisso, pode ser uma puta fortaleza ali para ele escalar e crescer a sua empresa. Sim, com certeza. Eu queria ouvir de você, hoje, dos cases que você tem feito, eu não digo maior, né? Mas algo espetacular que você já Legal, fez com um cliente. Putz, ele investiu X e teve 10x, legal. né? E qual foi o segmento, né? E o segmento que você acha que performa mais, eu não digo mais rápido, mas que os resultados que vocês fazem é perceptível um pouco mais rápido, vamos dizer assim. Legal. Eu não vou nem entrar no ponto de números, né? Mas, por exemplo, a gente tem um case muito legal, assim, pelo tempo, né? A Uhum, construção que foi, pelo tempo que foi. Nós temos uma empresa de decoração, uma empresa bem legal, é de uhum, casa, né? O nome da empresa. Nós começamos com eles há 4, 5 anos atrás. Há 4 anos atrás. E assim, eles começaram, cara, numa garagem. Começaram numa garagem. Ah, você viu que o pessoal do Ed já faz tempo, então. Já desde o da primeira venda, Ah, basicamente legal. assim, né? Uhum, Eles começaram numa garagem. E aí da garagem, obviamente, tem muito mérito deles, né? A forma uhum, com que eles tocam, a paixão, enfim, a visão, né? Pouco tempo depois, um ano depois, já estavam num espaço bem legal, com faturamento, com pessoas, com equipes, né? E hoje estão num espaço de 800 metros quadrados. São referência em decoração, estão dominando o Alphaville. Por que Alphaville? Porque tá todo mundo lá, cara. Então, assim, uhum. com uma construção de marca que, pelo tempo que eles existem, não dava tempo de construir, né? Quando você parte do zero é uma coisa, quando você parte do meio do mar já é outra, quando Uhum. você parte da areia de um jeito, Sim, enfim. O tempo que eles estão não dava tempo. É aí que eu entro. O tráfego pago só potencializou aquilo que já era bom, que já era frutífero, que já era claro, que já era alinhado. Então, o tráfego pago ele tem também o poder de reduzir o tempo, desde que todos os pilares estejam alinhados. Então, hoje, pô, muito tem interessante. um puta resultado, tem uma puta relevância, vamos dizer Uhum. assim, no mercado. Já são vistos, e não é de hoje, como referências no mercado e competem, cara, com gigantes, Sim, competem com empresas que têm 40, 50, 30 anos no mercado e não conseguiram atingir esse patamar de construção de marca. Né? sim. Então, é um dos cases, tem outros, né? Enfim, que a gente consegue, investem legal já em tráfego pago todos os meses. Então, é um case que a gente se orgulha, né, de ter construído, principalmente por ser desde o começo. Uhum. Né? Tem outras empresas que nós pegamos de um jeito, conseguimos elevar para um patamar X, outras empresas de anos que já viam que mudou a gestão, mudou ali a cabeça, mudou os donos. Mas esse é um case muito legal porque foi desde o começo. E a gente vê que ainda tem muita margem, que, Sim. pô, tá pensando em abrir outras lojas e já tá colocando outros produtos, serviços, mas se não fosse talvez um anúncio, hoje, cara, Uhum. hoje ele, né, é um faturamento, eu não vou abrir e tudo mais, mas muito carregado por tráfego pago. Todo o Sim. faturamento é muito carregado por isso. Claro que tem a parte orgânica. Mas talvez se esse empresário não estivesse usado a ferramenta de tráfego pago, quantos clientes, quanto de faturamento, quanto de impacto ele teria deixado na mesa pelo simples fato de não ter feito um anúncio, esse anúncio ter se conectado através de uma rede social com um potencial cliente, esse cliente ter entrado em contato com essa empresa ter atendido bem, ter entregado aqui o serviço, cara, vira uma bola de neve, né? Isso é Uhum. imensurável. Sim. Então, às vezes o passo que o empresário não quer dar, com medo que não quer dar, é o que segura o negócio dele. Sim. Foi muito legal esse case que você trouxe, falando sobre o tempo. A gente tem um cliente que ele foi um dos primeiros, assim, da... A Solupla, ela já existe há mais de 6 anos, né? Mas falando de Bitrix, né? De consultoria, enfim, a Uhum. empresa mesmo, a gente está aí como parceiro oficial do Bitrix há quase 3 anos, né? E eles são um cliente nosso lá de Curitiba e são... eles fazem recursos de multas, né? Uma parte administrativa, assim, que ajuda o motorista.
E no final do ano eu tive uma conversa com o dono da empresa, né, e tal, a gente trocando algumas figurinhas, a gente troca bastante sempre. E ele falando sobre o tempo também. Eu achei muito legal esse case que você trouxe, porque talvez o pessoal do Ed Casa teria chegado de fato pela pessoa do Ed, o que ele fez ali, conhecer a loja maravilhosa, Sim. uns meses atrás que a gente foi lá ajudar eles com o Bitrix, né, e tal. Ele teria chegado talvez em 10 anos, Sim. mas conforme você falou, cara, a empresa já tinha uma cultura, já tinha um processo e o tráfego avançou, talvez, o que a empresa, o tempo, né? Acelerou o tempo. E esse case nosso foi interessante que o dono da empresa, né, ele trouxe um dado para a gente que a gente não sabia, né? Quando eles vieram conhecer o Bitrix, eles iam desenvolver um sistema para ajudá-los ali nessa questão administrativa, com os advogados e tal, organizar os processos. E ele tinha uma verba ali em caixa, né? Vamos dizer lá, 50 mil reais. Desses 50 mil reais, ele tinha uma decisão para fazer. Ou ele ia fazer o sistema para de fato dar alicerce para a empresa crescer, e eles também queriam abrir franquias. E esse valor era quase o valor da franqueadora, todo aquele processo, né, de modelar, Sim. toda a parte de qualificação e tal. E aí eles conheceram o Bitrix, passaram por vários parceiros que não conseguiram mostrar para ele que dava certo. E aí a gente falou, cara, se você quiser entrar no risco, a gente vai também. Se der certo, você paga a gente. Se não der, cara, obrigado. Legal. A gente se conheceu, foi maravilhoso esse 2 meses e tamo junto, tá tudo certo. A gente entrou no risco, ele entrou também e desenvolvemos um projeto com eles. Foi bem rápido assim a adoção. E aí a gente, nesse tempo, sempre como um parceiro mesmo, ajudando eles ali no dia a dia, né, melhorando os processos junto com eles. E aí ele trouxe um dado pra gente ano passado. Ele falou, cara, eu tinha X, seria ali os 50 mil reais para investir no sistema, né? Eu investi na época ali 20 mil reais no Bitrix, entre licença, projeto e tal. Esses 30 mil reais que ficou no caixa, eu consegui já fazer o processo da franquia. Legal. E projetos que eu tinha para 2026, eu já fiz a franquia e vendi a primeira em 2024. Que top. Que Acelerou o tempo. sim, aceleramos em 2 anos o planejamento estratégico dele. E aí é muito gratificante, né? A gente realmente entregar uma solução e falar pro cara, pô, eles estão lá já com quase 10 franquias. Seria algo que ele ia começar ano que vem, mas a ferramenta avançou, né, esse planejamento dele e já trouxe o ROI que deveria, né, muito mais do que o investido, e de fato uma solução. Né? Então eu me identifiquei muito com esse case, eu não sabia que o pessoal estava tanto tempo lá com você, e ver mesmo a construção, né, que foi feito. Exato. Muito... E é gratificante, né, você poder contribuir, você poder ver esse crescimento e da case também, com certeza. Legal, velho. Renan, eu queria que você falasse como encontrar vocês, né? Você, a Agência Royal, deixar aí um recado para o nosso público, o que que vocês... É lógico que a gente já falou aqui sobre tráfego e tal, mas falar um pouco aí sobre os serviços de vocês para a gente encaminhar aqui o nosso podcast. Maravilha, gente. Vocês nos encontram ali pelo Instagram. Eu tenho o meu perfil pessoal, que é Renan Balbi, @Renan Balbi, bem fácil ali. É BALBI. Tá? Às vezes é um pouquinho difícil pronunciar. E temos também o perfil da Agência Royal. Então, é @Agência Royal, que é onde a gente tem o nosso perfil ali profissional, né? Onde a gente faz ali também alguns trabalhos. Então, você consegue nos encontrar nesses dois canais, né? Os principais aí hoje em dia que são o Instagram. E como nós comentamos aqui, né? Como a gente desenvolveu esse ótimo podcast, nós temos ali todos os serviços, né? De tráfego pago, geração de demanda e também agora com inteligência artificial. E você não leva só o tráfego pago, só a inteligência artificial. A gente consegue te agregar bastante análises de mercado, olhar de uma maneira 360 para o seu mercado, trazer um trabalho realmente ali de marketing que dá muita clareza, que ajuda muito na construção desses resultados, ajuda também com parte comercial, né? A gente tem um pouquinho de experiência nossa, dos clientes, do que a gente já fez, já faz, vê acontecendo todos os dias. Então, são esses canais. Agradecer a oportunidade do canal também de divulgação.
E chama a gente lá, que com certeza a gente pode, em conjunto aí com o Danilão, com toda a equipe, construir bastante resultados aí e gerar ROI, né? Que é o que todos os Sim, empresários estão buscando. com certeza. Renan, obrigado pela sua Eu que agradeço. disponibilidade, esse papo. Tem sido uma jornada muito legal a gente ter feito aí vários projetos e como pessoa, né? Trocar ideia. Sim, Acompanho você lá, sua família, o seu filho lá jogando bola também top. e tal. Então foi um grande prazer ter você aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades Com aí de certeza. estar batendo esse papo aí com o nosso público. Com certeza. Eu que agradeço esse papo top, a parceria e obrigado aí pelo canal, pela oportunidade também. Foi um grande prazer. Maravilha. Pessoal, estamos encaminhando aqui para o fim o nosso Soluplicast, o nosso episódio de hoje, falando sobre tráfego pago, trazendo o Renan aqui com várias dicas, né, para você empreendedor que às vezes tem até medo de fazer tráfego, por que não começar hoje mesmo, né, com o pessoal aqui da Agência Royal, acredito que vai ser de grande valia para vocês. E é isso, pessoal, você nos encontra aqui no YouTube, Instagram, nas redes sociais, todas aí, Soluple, no nosso site oficial. Todos os links estão aqui na descrição. Siga nosso canal. Conforme a gente falou, né, no início, a Solup ela faz parte do grupo OptEver e este episódio faz parte aí do nosso PodEver que fala direto para o empreendedor, sobre empreendedorismo, essa jornada e um pouco sobre as nossas empresas, o que a gente traz aí para você, empresário, tá bom? Então, nos vemos na próxima. Um grande abraço, até mais.